Eu acho que uma coisa que tem nos atrapalhado, ela é uma coisa muito boa, sincera, mas de certa forma tem nos atrapalhado, é uma busca que nós tivemos como igreja por excelência. De novo, é uma coisa muito boa, muito legal. Mas o que eu sinto é que quando os nossos jovens olham para os nossos cultos, né? Então aquela estrutura, aquele negócio, aquele pregador muito bom, ele olha e tem dois sentimentos, tem dois tipos de jovens olhando. Um olha e fala assim, isso aí eu nunca vou conseguir fazer. Deus não me chamou. Deus não me chamou pra isso. Exato, organizar tudo isso aqui, né? E tal, e ele olha para toda aquela estrutura, aquele LED, aquele negócio, o som, 200 voluntários correndo e tal. Eu não consigo fazer um negócio desse. Ou um segundo transforma aquilo em um plano de carreira. Um dia eu vou chegar àquilo ali, ó. Um dia eu vou ter a vaga de pastor, o nome de bispo, ou não sei o que e tal. E é tão ruim quanto, né? Uhum. Então eu acho que uma coisa que nós precisamos fazer é voltar à simplicidade do que é igreja. Você acha que eu tô entendendo o que você tá falando, me ajuda. Essa ideia que a gente tá tendo, que é um cuidado de fazer excelência, o som bom, a luz bom, a cadeira boa. É sincero. É sincero, tentar fazer a música que a pessoa entenda, chegar na cultura, tentar fazer a linguagem, mas às vezes a gente acaba fazendo muita experiência e perde a questão da família. A criança correndo no meio do culto, a outra chorando, que isso às vezes atrapalha aquela ideia de experiência, mas perde isso. E o que a gente precisa mesmo é de unidade, de família, que às vezes é meio atrapalhado. É uma criança que berra, é uma irmã ali, é um copo que cai, é uma cadeira bagunçada. E aí a gente tem um agravante, porque aí eu tenho um jovem do meu lado, que claramente ele tem, assim, um chamado de Deus, mas ele é jovem. E aí eu vou pôr ele pra pregar, no meio ele vai falar uma bobeira, e eu não ponho. Isso, tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Aí tem um outro chamado ali pra louvar, pra adorar, só que ele tá começando. Aí eu não ponho, porque o culto tem que ser incrível e perfeito. E aí a gente começou a matar a vocação dos nossos jovens. Por quê? Porque eu não posso expô-lo, porque eu não tenho ambiente pra expor ele, porque eu criei um ambiente que tem que ser muito incrível. Isso na faculdade de jovens trazem demais, Douglas, isso. Que não tem oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Posso adicionar algo aqui, Daniel? O trabalho que nós fazemos como organização é entre povos não alcançados, que a maioria das vezes eles são perseguidos, lugares do mundo que não tem evangelho nenhum, tá chegando pela primeira vez. E dessa maneira a gente tem essa experiência de ter uma expressão do corpo de Cristo localmente que é parecido como Atos. Não estou voltando para Atos, não estou falando que é Atos, parecido como Atos. Por quê? Inspirado. Isso, porque o contexto de perseguição faz com que eles se encontrem em casas. Então essa ideia que eu vou comprar um prédio não está nem na cabeça dos caras, porque não pode. Era fazer propaganda, nos mate aqui nesse horário. Exatamente. Nesse horário a gente vai estar aqui, prende todo mundo e mata. Então o que acontece? A experiência desse corpo de Cristo dentro de casas, ela se torna muito mais parecido com essa ideia original, talvez se a gente falasse dessa maneira, do corpo de Cristo. Essa ideia do oikos, né? Dessa família ao redor de Cristo. Tem uma frase na Ásia Central que o pessoal fala assim: uma família saudável é uma igreja saudável. Porque a igreja acontece dentro da casa. Sabe assim, você já foi tá dirigindo pra igreja e começa a fazer um argumento com a tua esposa? Sim. Daí, né, não terminou, mas já tá aqui, daí, né, sorri, vamos pra igreja. Na igreja, na casa, não tem como. O relacionamento da casa ao redor de Cristo faz com que a igreja se torne saudável. E o trabalho ali, por exemplo, que eu tô falando na Ásia Central, essa ideia que você falou de multiplicar, de dar oportunidade para líderes que a gente tá investindo, acontece constantemente porque tá todo mundo aprendendo. Sim. Né? Não, aqui, ó, hoje o irmão João vai compartilhar a palavra. Ele vai acertar. E é um ambiente de família. Exatamente. Então não dá vai pra acertar. errar. Exatamente. Quando ele erra, eu posso corrigi-lo de uma maneira em amor que ninguém fica envergonhado. Não, João, olha, eu entendi o que você está pensando, mas biblicamente você errou aqui, não sei o que lá, continua, vamos juntos. Muito bom. Porque você imagina, ó, se eu tenho um lugar que eu reúno 1000 pessoas, a verdade é que para fazer aquela reunião, aquele culto, eu preciso de 10. Um grupo de louvor ali, 4 já dá conta, um cara que vai pregar e abre, né, tal. Certo. E alguém na porta ali e tal, abrir o prédio. 10 a gente dá conta, entendeu? Agora, eu para reunir 1000 preciso de 20 casas, eu preciso de 20 pessoas ativadas. Exatamente. E até um pouco mais do que isso, entendeu? Então, a gente começa a formar muito mais pessoas. Muito mais pessoas são responsáveis. Porque a verdade é que no domingo, quem se sente trabalhando? Aqueles 10 ali. E todos os outros estão no momento deles de receber. E de repente, o trabalho se torna de quase todo mundo. Certo. E eles entendem, nós vamos ter que assumir essa igreja. E é o corpo, né? O lado vocacional. E aí, você olha isso no sentido de missões. O melhor recrutamento de obreiros é uma igreja que ativa os membros.